Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Nelson Leme. Vamos resolver uma questão do Enem 2020, uma questão de nível fácil, que tem como conteúdo a aplicação de notação científica. Questão 154 do Enem 2020, prova azul. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser. Bem, você percebeu que é um enunciado longo, como tradicionalmente no Enem, você tem um contexto. Então, uma ideia, para que você não fique lendo e não saiba o que está sendo pedido, uma dica é ir para o comando final. Vai para as últimas linhas do enunciado, que lá está a pergunta. Eu tenho aqui, ó, usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Ou seja, ele quer que você expresse a medida do comprimento dessa miniatura em metro, mas usando a notação científica. E acima, nas últimas linhas que eu destaquei, também tem uma informação importante. Uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Quer dizer, a medida do comprimento é dada aqui, ó, uma miniatura de um carro de Fórmula 1, como está na imagem, com 100 micrômetros de comprimento, que eu vou destacar em vermelho. Essa informação é importante. E o micrômetro, aqui você não precisa nem lembrar, está dado. Mas, eventualmente, algum problema, é uma medida que é bom saber. O micrômetro é a milionésima parte de um metro. É um número muito pequeno. É o metro dividido em 1 milhão de partes. Não é nem 1000 partes, é 1 milhão. Milionésima é você dividir o metro por 1 milhão. Bem, é claro que é fundamental ler todo o enunciado, porque pode ter alguma informação que você precisa usar no enunciado, e aí muda as coisas. Mas aqui, lendo tudo, eu quero que você leia, você vai chegar à conclusão que as informações importantes estão aqui abaixo. Vamos então à resolução. Pause o vídeo, tente resolver, nós voltamos em seguida. Aqui estão as alternativas. Resolução. Foco sempre na pergunta. Lembrando que o enunciado diz que o comprimento da miniatura é 100 micrômetros. E ele pede na pergunta para você dar a representação em notação científica em metro. E aqui está micrômetro, o comprimento da miniatura. Você vai expressar isso em notação científica, mas em metro. Então, vamos escrever aqui 100 micrômetros. E o micrômetro é dito também no enunciado que é a milionésima parte do metro. Então, 100 que multiplica, aqui no caso, para transformar em metro, eu vou pegar o micrômetro, escrevo 1 metro em cima, e como é a milionésima parte, eu divido por 1 milhão, que é um número acompanhado com 6 zeros. Se fosse a milésima parte, divide por 1000, mas é milionésima parte. Então, divide o metro em 1 milhão de partes. Bem, agora simplifica. Só para lembrar, notação científica é usada justamente quando se tem um número muito pequeno. 1 dividido por 1 milhão é um número muito pequeno. Então, utiliza-se notação científica, que daqui a pouco a gente vai ver uma pequena revisãozinha. O 100 eu posso escrever 10 ao quadrado. É o 10 com a quantidade de zeros no expoente. São 2 zeros, então o expoente é 2. E 1 milhão é uma potência de 10 e o expoente é a quantidade de zeros, é 6. Então posso escrever 100 10 ao quadrado e aqui embaixo 1 milhão é o 10 à sexta. Agora aqui eu tenho alguns caminhos. Um deles, caso você lembre, 1 sobre 10 à sexta, você pode lembrar de potência de expoente negativo, que 10 a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 10 à sexta, como está aqui. Ó. Porque para calcular 10 elevado a menos 6, que é um expoente negativo, você pega o inverso da base, que é 1 sobre 10, e eleva o numerador ao expoente 6 positivo em cima e embaixo. 1 à sexta é 1, embaixo dá 10 à sexta. Então, você pode se lembrar
substitui onde está 1 sobre 10 a sexta, pode colocar 10 a menos 6. Aí usa produto de potência com a mesma base, você conserva a base 10 e soma os expoentes. Expoente 2 somado com menos 6 vai dar expoente menos 4, dá igual a 10 a menos 4. Ou então, volta na forma inicial, que é 1 sobre 10 a sexta, e utiliza a multiplicação de frações. A fração 1 sobre 10 a sexta multiplica pela fração 10 ao quadrado sobre 1, porque todo número inteiro é uma fração com denominador 1, 10 ao quadrado sobre 1. Aí faz multiplicação de frações, multiplica os numeradores entre si, 10 ao quadrado multiplicado por 1 vai dar 10 ao quadrado aqui. 1, multiplicação dos denominadores. 1 multiplicado por 10 à sexta vai dar 10 à sexta no denominador. Aí você tem uma divisão de potências com a mesma base, passou a ser uma divisão. Conserva a base 10 e, nesse caso, a propriedade é subtrai o expoente de cima menos o de baixo. É expoente de cima menos o de baixo, subtração de expoente. Dá 10 elevado a 2 menos 6. 2 com menos 6, cuidado, é menos 4 no expoente, igual a 10 elevado a menos 4. Está aqui a forma simplificada. Essa é a forma de potência, no caso de notação científica. Mas vamos lembrar o que é notação científica. Notação científica é um produto onde o primeiro fator, o que fica à esquerda geralmente, é um número sempre menor que 10, essa potência A aqui menor que 10, e maior que 1 ou igual a 1. Portanto, esse primeiro fator pode ser 1, eventualmente é A maior que 1 ou até igual a 1. Só tem que ser menor que 10, porque o segundo fator, sim, é uma potência de 10, onde o expoente é qualquer inteiro, seja positivo ou negativo. No nosso caso, a potência de 10 tem expoente negativo, e o A é 1. Eu posso escrever 1 que multiplica 10 a menos 4, é a mesma coisa. Tem na alternativa? Sim, tem, até de forma disfarçada, né? Nas alternativas ele usou 1,0 multiplicado por 10 a menos 1, mas aqui na alternativa C de casa, 1,0 que multiplica 10 a menos 4. Porque o 10 a menos 4 eu posso colocar 1 que multiplica 10 a menos 4 ou 1,0. Não tem nenhum problema, é a mesma coisa. Então a resposta é 1,0 que multiplica 10 a menos 4. Resposta C de casa, notação científica. 1,0 que multiplica 10 a menos 4.